Na noite de 4 de julho de 1971, por volta das 22 horas e 30 minutos, o fotógrafo José de Oliveira, do jornal Correio Popular de Campinas, São Paulo, ele ouviu um repentino alarido vindo da rua e no mesmo instante algumas crianças entraram para dentro de casa gritando por ele, pedindo que olhasse pela janela. Ele olhou e viu objeto em forma de pires, luminosíssimo, desenvolvendo movimentos giratórios em volta de si mesmo e aparentemente parado, flutuante. O caso está registrado aqui, no primeiro volume da série Arquivo UFO, Alerta Brasil, de 1954 a 1974, editada pela Clube de Autores. Vale a pena conferir. E então, OVNI nos céus de Campinas? Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, aqui vai um alô especial para Reinaldo Correia, que também nos acompanha. Seja bem-vindo, Reinaldo. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. O fotógrafo apanhou a máquina que estava sobre a mesa, encaixou rapidamente a teleobjetiva, colocou o filtro em ponto infinito e mirou o objeto que decidiu mover-se. Bom, a máquina fez clique, mas o único pecado consistiu em que dentro da máquina não havia filme algum. Ele não havia colocado filme. E segundo observadores das imediações do bairro e do próprio bairro, Jardim Proença, a luz começou diminuta. Muitos, inclusive, julgaram que fosse avião, embora a luminescência que circundava o objeto não fosse comum a qualquer avião. À medida que se aproximava num crescente assustador, as pessoas puderam ver a sua forma justa, sim, um disco irradiante e silencioso, severíssimo. O objeto, ameaçadoramente baixo, tomou o rumo da escola de cadetes, sobrevoando o bairro do Castelo, onde centenas de pessoas puderam vê-lo. Nas portas dos bares e ao longo das ruas, muita gente parou, tenebrosa, para seguir com os olhos a caminhada sinistra do pires voador. Os testemunhos invariavelmente coincidem, mas as opiniões se diversificam. Sim, porque alguns diziam instrumento do outro mundo, outros máquina de espionagem estrangeira ou imaginação coletiva. O fato é que o bairro inteiro viu e comentou e tomou partido. Renato Ismarriaga, de uns 12 anos, ele virou-se em certo instante para seus companheiros e gritou: "Xiii, olha lá, um disco voador." Os outros garotos levantaram o rosto para o céu e o disco veio vindo, ligeirinho, sem barulho, grande. A inconfundível luz cor-de-rosa circundando o disco venceu o bairro do Castelo e sumiu para os lados da escola de cadetes. Abdala Bittar, dono de uma sapataria do bairro do Castelo, foi testemunha de duas aparições dos misteriosos discos. Esta do dia 4 e outra mais ou menos antiga. Ele preferiu deixar de lado as definições científicas. Olha só. Ele buscou, de entre as prateleiras cobertas de sapatos, a sua surrada Bíblia e apontou para o repórter o capítulo 1º do livro de Abacuque, versículo 8 e 9. E lá se via: "E virão de longe, voando como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência." Bom, o repórter fechou o livro e o sapateiro, com cara de triunfo, sorriu e disse: "Eles existem sim. Por que não?" As hipóteses se multiplicam e as investigações vão se confundindo cada dia. Uns são céticos e frios. Os fenômenos são meras manifestações atmosféricas e bolas de fogo geradas por humus da Terra. Outros creem que a imaginação do povo transforma os inúmeros satélites experimentais em monumentos voadores, dando-lhes formas as mais exóticas e atribuições extranaturais. O conhecido Carl Jung, sim, o famoso Jung,
Considerou os discos voadores sob o aspecto de neurose coletiva, em que, atrás dos fatos, como ele dizia, se esconde um componente psíquico de peso essencial. Fecha. Concorda, porém, que foi provavelmente a aparição no céu de corpos reais e concretos que desencadeou nos homens projeções de ordem mitológica. Deu para perceber a relação? Mas como estudioso, reconhece a existência do fenômeno. Sim, as aparições dos objetos não identificados remontam a milênios. Já a Bíblia nos fala delas. Sim, Isaías, o profeta judeu, escreveu, aí você vê capítulo 60, versículo 8 e 9, abre aspas, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombos às suas janelas? Pois é, Nostradamus, vidente do século XVI, e cujas previsões, segundo alguns, se cumpriram religiosamente, dá a interpretação. Ele diz o seguinte, as ilhas, na acepção dos judeus, eram todas as terras situadas além do mar. Vem voando como nuvens. Isaías teve uma visão. Viu grandes aviões, ou grupos deles, como nuvens, como pombas às suas janelas. Os viajantes vão sentados junto às janelas. Bem, resta saber se a profecia se refere realmente aos atuais discos ou a aviões de fabricação terrena. Mas o obstinado Nostradamus ele vai buscar argumento nos velhos cronistas romanos que, em 98 a.C., no estilo de diário, escreveram: ao pôr do sol foi visto um círculo, semelhante a uma rodela, que se desloca do Oriente para o Ocidente. Seriam OVNIs na Antiguidade? Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.